Eu quero compartilhar uma palavra com você. Hoje é a terça-feira que nós desafiamos você a enfrentar, a desafiar, a vencer os gigantes. Porque, queira ou não, os gigantes sempre se levantam para tentar nos desestabilizar. Os gigantes sempre se colocam como situações de impedimento, de dificultar o que você deseja resolver. E muitas vezes o gigante não é nem uma coisa externa que eu preciso vencer. Muitas vezes o gigante está dentro de mim. Muitas vezes o gigante tem a ver com construções que eu fiz na minha alma, na minha emoção, no meu espírito, que acabam criando empecilho. E sempre que a gente fala de gigantes na Bíblia, na vida com Deus, vem a história de Golias, né, de Davi e Golias, o gigante que afronta, o gigante que desrespeita, o gigante que zomba, né? E o gigante tem sempre que o nome gigante, o cara já se sente grande, não é? Não é verdade? Quando você fala assim, enfrentando gigantes, você já está falando de uma situação que aparentemente é grande. E hoje eu quero te desafiar a vencer o gigante da apatia. Né? O que é apatia? Né? Apatia é você se colocar. Você tem uma relação de afastamento, de ignorar, de não reagir diante de uma realidade. Por exemplo, uma pessoa simpática é uma pessoa que você tem afinidade com ela. Quando eu digo assim, fulano é simpático. Sim é como é que é o nome? Hein? Um prefixo que diz, tem o mesmo interesse, está junto, é o mesmo, é único, simpático. Né? Quando eu digo assim, fulano é empático, é que ele consegue se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. E a pessoa apática é a pessoa que se distancia, que não se deixa, não há nenhum ponto de vinculação. Nada toca, nada cria vínculo. E é interessante que, dentro dessa sociedade, eu estava verificando uma informação, e não precisa dessa informação, está visível, né? O cansaço, a fadiga, a depressão, o desânimo, é uma realidade cada vez mais crescente na nossa sociedade, nos nossos dias. E um dos sintomas desse quadro maior é a apatia. Quando nada me toca, quando nada me impulsiona, quando nada me motiva, nada mexe comigo, é como se eu tivesse perdido o que nós falamos aqui no domingo à noite, da paixão, né? Como se a gente tivesse perdido esse calor que me faz me mover, perceber perigos, perceber temperatura, não é? Tem aquela enfermidade, né, que a pessoa perde a sensibilidade, não é? Que põe a mão no fogo e não sente que está queimando, não é? A apatia é um pouco disso, é como se você se tornasse indiferente a tudo que se passa. A Bíblia relata uma história de um moço que tem um nome interessante. Se você que quer ter filho e quer dar um nome para o seu filho, é um nome interessante, Eutico. Já ouviram falar de Eutico, não? Já pensou, pastor Guto, você com o filho, Eutico, vem cá, né? Aí se você quiser resumir, você fala euzinho, vai ficar interessante, né? Hein? Ou Tiquinho, né? Né? Vai que tem um Eutico aqui, eu estou arrumando problema, né? Desculpa se tem algum Eutico, eu acho difícil, né? Mas assim, o Eutico era um sujeito que estava lá em Atos dos Apóstolos, ouvindo a palavra, diz que Paulo estava inflamado, Paulo estava cheio do Espírito, pregando, diz que a casa estava cheia de luz, e Eutico estava sentado na janela daquela casa, no terceiro andar, e não é que o Eutico cochilou, dormiu e despencou do terceiro andar. Né? E Paulo parou tudo, desceu, deu um abraço no Eutico e Eutico ressuscitou. Né? E a gente foca sempre no abraço de Paulo, né?
Mas é interessante pensar que depois, Paulo estava tão empolgado, que depois de ressuscitar o moço, ele voltou e continuou pregando até meia-noite. Quer dizer, ele estava num ambiente vibrante, iluminado. Lucas faz questão de dizer que estava iluminado, mas ele dormiu, cochilou, porque ele estava tão cansado. E eu encontro muitas pessoas assim. Muitas pessoas que se tornaram apáticas com a vida, com os sonhos, com as pessoas, com situações, com oportunidades. E o pior é que quando a gente perde essa sensibilidade que me motiva, que me dá medo, que me encoraja, que me entristece, quando eu perco essa sensibilidade, eu posso acabar cometendo o mesmo erro de Eutico e me colocando em lugares perigosos. E às vezes não tem um Paulo lá para dar um abraço. Então hoje, eu quero te desafiar a vencer esse gigante. Não sei, talvez você vai dizer assim, pastor, eu não estou apático. Talvez você não está apático com tudo. Mas você vai talvez identificar áreas da sua vida para as quais você perdeu a graça, perdeu a atração, perdeu a sensibilidade. Se não, então você vai me ajudar a orar por quem está vivendo essa experiência. E a palavra que eu quero compartilhar com você está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 6 a 14. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Está aqui projetado na tela, se você quiser acompanhar. Diz assim: por esta razão te lembro que desperta, não é? E aqui na minha tradução diz reavive o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo dos meus sofrimentos, do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Como é que a gente enfrenta a apatia? Primeira coisa que Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, nos desperta é essa ideia de reavivar o dom que há em nós. E dom, quando a gente fala de dom, especialmente aqueles que já estão acostumados com o texto bíblico, lembram dos dons do Espírito para coisas distintas, dom de curas, dom de profecia, dom de falar em outras línguas, dons, mas reaviva o dom que há em ti. Paulo está falando para Timóteo do dom de pastor, de chamar de Deus que ele tem. Mas dom é tudo que é dado por Deus, toda dádiva é um dom. E Paulo diz assim, reaviva o dom que há em você, que foi ministrado sobre a sua vida pela a imposição das minhas mãos. O que significa isso? Para a gente vencer toda a força que nos oprime, toda a força que nos tenta tirar do foco, a gente tem que trazer à memória
o que Deus já ministrou ao nosso coração, o que Deus já nos deu de presente, o que Deus já colocou como dádiva sobre a nossa vida. É reavivar o dom que há em ti. Às vezes, num processo de cura de uma ferida no corpo, quando essa ferida não se cicatriza, quando essa ferida não fecha dentro do processo natural, às vezes você procura um médico e ele vai raspar esse processo de cicatrização que não anda e vai reavivar a ferida para que, às vezes, essa ferida busque, o corpo busque processos mais intensos de restauração. Eu já ouvi pessoas que passaram por situações assim, de um processo de cicatrização que não se estabelece, e alguém vai lá e raspa a ferida. Estou certo? É isso mesmo? Né? Tem o pessoal da saúde, me ajuda aí, me salva, eu não estou falando bobagem, né? Raspa, reaviva para estimular. Às vezes a gente recebe uma dádiva de Deus, recebe um dom de Deus, recebe uma graça de Deus, mas a gente está tão envolvido com outras coisas que essas outras coisas vão se sobrepondo, e quando a gente assusta, o dom de Deus está enterrado, está num lugar escuro, está embaixo da cama, como aquela mulher da parábola das dracmas, nas moedas, que ela perde uma moeda e ela vasculha a casa, ela investiga para achar a dracma perdida. Para vencer a apatia, para vencer o desânimo, para vencer o cansaço, a gente precisa reavivar, trazer à luz o dom que Deus já nos deu, a dádiva de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já realizou na sua vida? Deus trouxe libertação para você? Deus trouxe esperança para você? Amém? Deus trouxe ânimo para você algum dia na sua vida? Deus trouxe uma palavra de encorajamento para você? Deus trouxe uma visão para você? O que Deus te deu até aqui? Vamos tirar os olhos do que eu quero receber de Deus. Pense no que Deus já te deu. Que Deus já ministrou sobre a sua vida. Conta as bênçãos que Deus já fez, a paz que Ele trouxe sobre a sua casa. Quando Deus te pegou pela mão, te levantou. Eu quero nessa noite, querido, para vencer o gigante do cansaço, da apatia, a gente precisa dizer assim: grandes coisas o Senhor já fez na minha vida, amém? Quantos podem dizer isso? Grandes coisas o Senhor já fez na minha vida, amém? É muito bom que a gente tenha um olhar para o futuro. É muito bom que a gente tenha um olhar para os alvos que a gente quer alcançar. Mas para ir para frente, eu tenho que saber onde eu estou. Para dar um passo novo, eu tenho que conhecer os passos que eu já dei. Porque às vezes eu estou repetindo um passo e estou achando que estou dando um passo novo. Não é? Eu preciso buscar de Deus, então, o reavivar desse dom. O despertar dessa graça que já está aí. Você pode, por favor, dizer para a pessoa que está perto de você assim: olha, a bênção que você precisa, Deus já deu. Fala para ele. Deus já deu. Quantas vezes, querido, e talvez você vai concordar comigo, quantas vezes Deus usa de uma palavra na nossa vida para nos lembrar, para confirmar um propósito dele. E aí a gente lembra assim: puxa vida, eu ouvi essa palavra 2 anos atrás. Eu ouvi essa palavra 10 anos atrás. Deus já tinha me dito isso através de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Entende? Então, o profeta Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu adquiri um hábito na minha vida que eu quero encorajar para você. Quando Deus fala comigo, e Deus fala, graças a Deus, eu procuro tomar nota do que Deus está falando. E depois que eu tomo nota, eu vou ver se hoje mesmo eu estava checando algumas coisas que eu tomei nota outro dia, né? E aí eu fui ticando aquilo que eu já comecei a colocar em prática. Para que eu possa ver o que eu não estou fazendo, porque às vezes a direção que eu estou pedindo, a aflição que eu estou passando, Deus já deu resposta. E a Bíblia diz que
Que maldito é aquele que, olhando no espelho, vê a imagem refletida no espelho, e depois se afasta do espelho e esquece do que viu. Nós não podemos ser meros consumidores da palavra. A gente precisa, no sentido de que a gente vem, participa, assiste o culto, sente uma emoção e depois segue. Como quem vai ao cinema, assiste um filme, foi legal o filme, e depois você segue sua vida. Foi só um momento de fantasia, foi só um momento de lazer. Não, as coisas que Deus ministra sobre o nosso coração são eternas. Amém? Diga comigo assim: o que Deus já fez na minha vida dura para sempre, é eterno, ninguém pode tirar. Amém, queridos? Ninguém pode tirar de você o que Deus já te deu. Ninguém pode roubar de você o que Deus já te deu. Agora você pode se esquecer do que Deus te deu. Você pode se afastar do que Deus te deu. Você pode se desconsiderar o que Deus te deu. Então a primeira coisa é reaviva o dom. Fala comigo assim: reaviva o dom. Acende a chama. Acende a chama, querido. Reaviva o dom. E é bom quando dá para acender o fogo abanando, né? É melhor que você não tenha que raspar a carne para poder avivar, né? Eu nunca passei por esse negócio, né? Uma vez alguém estava falando comigo que ia ter que fazer isso. Eu falei assim: isso dá um bom sermão de avivamento. Ele disse assim: é porque não é em você. É porque não é em você. E eu falei: é verdade, né? Porque às vezes a gente vai precisar passar por essa raspagem mesmo. Tirar a crosta de acomodação, de tristeza, de frustração. A gente vai colocando coisas indevidas no lugar de Deus. É como você que compra um móvel bonito, compra um sofá bonito, compra um utensílio bonito para a sua casa, mas você está tão corrido que você vai acumulando coisas, você joga uma coisa ali em cima, joga outra coisa ali em cima. Quando você olha, não dá para ver seu móvel mais. Não dá para ver suas coisas mais. Aí você precisa ir lá e organizar sua casa para conseguir ver sua casa de novo. Ninguém vive isso aqui não, né? Ninguém sabe o que é isso aqui não, né? Reavive o dom, querido. Traz a memória, escreve, coloca no telão, coloca em cima da sua cama. Não é? Escreve assim, ó: Deus já fez uma obra linda na minha vida. Deus já começou uma obra linda na minha vida e Ele vai completar. Eu estou neste lugar porque Deus me chamou. Eu comecei aqui porque Deus me despertou. Não, eu não estou aqui por causa de homem, eu estou aqui por causa de Deus. Amém, irmãos? Todas as vezes que eu passo por lutas, que eu passo por tribulações, que eu enfrento situações que eu quero desistir, Deus me lembra do chamado que Ele fez na minha vida. Deus me lembra daquele dia que Ele aqueceu meu coração e disse assim: eu te escolhi, eu te chamei. Amém? Quantos aqui são amados de Deus, queridos de Deus, preciosos de Deus? Querido, a Bíblia não diz que você não teria lutas, a Bíblia não diz que você não teria dificuldades, mas se você souber que você é amado de Deus, vai ficar mais fácil enfrentar as lutas. Amém? Então a primeira coisa é isso: reavive o dom. Viva como um herdeiro de Deus. A segunda coisa é viver corajosamente. Viver corajosamente. Não é? O Paulo diz assim, olha: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se tem um negócio que crente não pode ser, é covarde. E ser covarde não é a mesma coisa de que, às vezes, enfrentar insegurança, um pouco de medo, não é isso. Covardia é você ver o caminho, é você ver a oportunidade, é Deus te dar a mão, você saber de tudo, você está vendo e você não quer ir. Entendeu? Você retrocede. Como o povo que estava no Egito e queria voltar. Não é? Estava com saudade das panelas de carne. Isso é covardia. Não é você se sentir fraco. Não é você se sentir inseguro. Não, não é isso. Porque isso é humano, isso faz parte da vida. Mas covardia é você ter o caminho aberto para você, por revelação de Deus, você ter clareza de Deus,
e você retardar, voltar atrás para uma terra que não é sua. Apocalipse descreve isso de uma outra maneira, dizendo que quem abandona o Senhor é como um cão que volta para o seu vômito. Né? Parecido com aquela história do sujeito que bebeu tudo, e aí, numa certa hora da madrugada, ele colocou tudo para fora. Espero que você não vá jantar agora, né? E aí ele viu aquilo tudo lá no chão e tinha um cachorro fazendo, né? Ele disse aqui tudo eu lembro, mas do cachorro eu não lembro, não. Né? Vocês não entenderam, né? Ou seja, ele não lembrava de ter comido o cachorro. Continua ruim a piada, né? Eu vou desistir desse negócio de contar a piada do povo da paz. Não dá certo para mim. Toda vez que eu tento, não funciona. Não funciona. Não é? Não é meu dom, né? Mas você entendeu aonde que eu quero chegar? Nós não vamos retroceder, nós não vamos voltar para o nosso vômito, nós não vamos voltar para um lugar que Deus já me tirou de lá. Eu vou avançar, eu vou seguir em frente, eu vou ter ousadia e coragem para seguir na direção que Deus me deu. E aí, corajoso não é quem se sente mais preparado. Corajoso é quem tem a atitude de depender mais de Deus. E aí é diferente, né? Eu sou corajoso porque eu digo assim, Senhor, se o Senhor está falando, eu vou. Lembra de Pedro? Senhor, se o Senhor está mandando eu andar sobre as águas, eu vou andar. Se o Senhor está dizendo, eu vou. Se é o Senhor que está gerando paz no meu coração, eu vou. Então, corajoso no reino de Deus não é quem está pronto. Não é quem, mas é quem anda por fé. Exatamente porque sozinho não consegue. Então, para vencer a apatia, para vencer o desânimo, para vencer esse gigante que se levanta, além de reavivar o que Deus já fez, eu preciso ter coragem de viver pela fé. Dizer assim, está difícil, está na luta, está tribuloso, mas Deus está comigo, Deus anda ao meu lado, Deus caminha comigo e eu vou seguir em frente, sem saber como, mas eu vou. Eu me lembro dos amigos de Daniel, não é? Que entraram na fornalha, né? E disseram assim, sabe, Nabucodonosor, se Deus quiser, Ele nos livra, mas se Deus não quiser, Ele não nos livra também, mas nós não nos renderemos diante de você. Isso é coragem. Coragem não é ter força para enfrentar a fornalha e dizer assim, eu não vou me queimar. Não é isso. Coragem é saber que quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Quer tenha prosperidade, quer tenha luta, dificuldade, o Senhor vai estar comigo. O que me faz vencedor não é a certeza de que eu vou resolver e ser bem sucedido naquilo que eu estou fazendo, mas é a certeza que eu vou prevalecer sobre aquilo, porque aquele que fez a promessa é maior sobre a minha vida. Mesmo que eu chegue no fundo do poço, mesmo que eu chegue na dor mais extrema, se eu estou com Deus, se eu estou em obediência a Deus, Ele vai lá comigo. Porque é preferível chegar ao extremo da dor com Deus do que o extremo da euforia sem Deus. Porque a dor com Deus é a certeza de que Deus é maior do que a dor, que eu também serei maior do que a dor, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer comigo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer mais uma vez? Posso todas as coisas naquele que... Amém, irmãos? Então, por favor, diga para o teu irmão assim, tenha coragem, querido, tenha coragem, tenha fé. Está difícil, louve, está difícil, prossiga, está difícil, segue adorando a Deus, tenha coragem de viver pela fé. Nós não vamos ser dominados pela apatia. Não. Nós cremos que o Deus a quem servimos se chama Emanuel. Deus conosco. Você pode perceber a presença de Deus aí na sua vida? Anda comigo, fala assim, fica comigo, Senhor, fica comigo, Senhor, anda comigo, Senhor.
dos momentos mais difíceis da minha vida não foi a vitória sobre a situação que eu enfrentava que me fez feliz. Porque algumas lutas duraram muito mais do que a minha capacidade de orar, de buscar. Mas nesses momentos mais agudos da minha vida, eu aprendi a recorrer ao Senhor. E em todas as vezes, a paz encheu meu coração quando eu ouvi Deus dizendo: eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Segue em frente. Eu estou presente. Você não está sozinho. Aí a gente se enche de coragem. Coragem. Porque Deus está conosco. Amém? A terceira coisa, Paulo diz assim, no versículo 8, não te envergonhes, nem do seu discipulador que está aqui sofrendo, nem do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Participa dos meus sofrimentos. Essa é uma outra questão. A primeira coisa que eu falei aqui é reavivar o dom, ou seja, trazer à memória o que Deus já fez na sua vida. A segunda coisa é, nós vivemos corajosamente. A terceira coisa é não me envergonhar do Evangelho. O que é que significa isso? Eu tenho vergonha do Evangelho? Não, não é isso. Não, eu não tenho vergonha. Por que eu vou ter vergonha? Não me envergonhar do Evangelho significa ter convicção de que o estilo de vida anunciado pela palavra é vivo e verdadeiro. E é o padrão de vida que eu escolhi. Quantos escolheram viver pela palavra? Você escolheu viver pela palavra? Amém? Amém? A palavra é o guarda-chuva para a gente, é o chapéu, é a base da nossa vida. Eu vou viver uma vida fundamentada e respaldada pela palavra. A palavra é a base e é o teto. Ou seja, eu não quero nenhuma bênção que não seja respaldada pela palavra. Eu não quero nenhum ganho que não é respaldado pela palavra. Eu não quero nada que venha mais depressa que não venha pela palavra. E o que é a palavra? A palavra é a vontade de Deus, é o propósito de Deus, é o estilo de vida de Jesus. Eu já passei alguns apertos por querer obedecer a palavra. Mas nenhum aperto que eu passei por obedecer a palavra trouxe dano para mim. Mas todas as vezes que eu saí da palavra, isso trouxe consequências sobre a minha vida. Se você honra a palavra, o Deus da palavra honra você. Sabe por quê? Porque Ele tem compromisso com a palavra dEle. É por isso, por exemplo, que a gente ensina a questão dos dízimos. É uma questão de honra. A gente honra a palavra que Deus deu. É por isso que a gente é honesto, porque a gente honra. É por isso que a gente paga quem a gente der, porque a gente honra. Por isso que a gente obedece a Deus, porque a gente honra o dono da palavra. Quando eu honro o dono da palavra, ele se responsabiliza pela palavra que ele deu. Não é nem, a gente pode até explorar por aí que Deus tem uma aliança com você e Ele vai cumprir o que Ele falou para você. Mas é mais do que isso. Porque quem não tem palavra não tem dignidade. Não é verdade? Você já se relacionou com alguém sem palavra? Já? A miséria, não é? Meu Deus, precisa de muita graça, não é verdade? Você confia em quem não tem palavra? Hein? Confia? Não, não dá. Como é que você vai colocar a sua vida na mão de alguém que não tem palavra? Não é? A palavra dá dignidade a quem libera. Deus zela pela dignidade dele. Se você colocar a sua vida na palavra, Deus vai honrar a palavra que Ele deu sobre a sua vida. Você quer vencer a apatia? Coloca a sua vida sobre a palavra. Agora, se você resolve viver uma vida fora da palavra, é a vida que você escolheu. Quem é que tem que segurar a tua onda? Hein? Você mesmo. Gerou, então balança. Balança que o filho é teu. Entendeu?
Se você quer viver uma vida plena, se coloque debaixo da palavra. Porque a palavra vai trazer vida para você. Eu tenho outras coisas para compartilhar com você. E quem sabe numa outra oportunidade eu continuo. Mas eu queria te convidar a ficar em pé. Queria te convidar a ficar em pé. E em nome de Jesus, dizer assim: Deus, eu quero vencer o gigante da apatia. Eu quero vencer o gigante que se coloca entre mim e o Senhor, como peso que me impede de ver a tua vontade. Eu quero reavivar o dom do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, aprender a celebrar o que o Senhor já fez. Eu quero, Senhor, viver corajosamente e eu quero viver debaixo da palavra. Em nome de Jesus, se você precisa disso, eu queria convidar aqui à frente o Ministério de Intercessão, eu queria convidar aqui à frente os discipuladores que estão presentes aí, não é? E nós vamos ter um tempo de oração agora. Nós vamos ter um tempo de oração e nós vamos buscar a presença de Deus. Deixa eu te explicar como nós vamos fazer. Porque eu não quero que ninguém fique aqui constrangido. As irmãs podem ficar, eu vou pedir os pastores que possam dar óleo para elas, não é? Eu vou orar pela igreja toda agora. Vou orar pela igreja e vou orar daqui. Mas se você sente que você precisa de um toque especial de Deus, você vai vir para o altar. Mas eu vou orar e vou dar a bênção. Se você precisar ir embora, você pode ir. Entendeu? Debaixo da bênção. Mas se você precisa de um toque especial, nós vamos gastar um tempo a mais de oração aqui. Amém? Se você reconhece que você precisa do fogo de Deus aquecendo a sua vida, a gente vai gastar um tempo orando aqui, porque Deus quer fazer uma obra extraordinária na sua vida. Deus quer realizar uma obra extraordinária na sua vida, e isso depende de você querer. Isso depende de você desejar. Não há nada que eu possa fazer à força, porque a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Então eu queria que você levantasse as suas mãos assim. Queria que você levantasse as suas mãos assim. Eu vou orar por você. E o pessoal que está aqui à frente, se vocês perceberem que tem alguém que precisa de Jesus, vocês vão fazer o apelo, tá bom? Ok, pessoal? Vocês que estão orando aqui, se vocês perceberem, os pastores também vão estar aqui orando juntos, né? Se vocês perceberem que tem alguém que precisa de Jesus, se você quiser entregar sua vida para Jesus, você vai dizer ao intercessor: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero colocar minha vida diante de Jesus, eu preciso de uma aliança com Jesus, tá bom? Amém? E aí depois a gente encaminha esse pessoal para a consolidação. Eu não estou preocupado do culto terminar de um jeito padrão, do jeito que a gente está acostumado ou não. Eu estou preocupado que você hoje seja reavivado, que aquilo que Deus já gerou na sua vida possa ser restabelecido em nome de Jesus. Talvez você já é membro da igreja há muitos anos, talvez você já está aqui há muitos anos, mas você perdeu o brilho. Só que eu quero te dizer que a tua vida, querido, é como essa aliança de ouro. A obra que Deus fez na sua vida é muito melhor do que isso. Mas se você der uma polida, vai brilhar de novo. Se você der uma polida, vai brilhar de novo, porque a obra que Deus fez na sua vida é eterna, dura para sempre, e você não precisa viver de maneira apática. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar no Teu altar e na Tua presença nesta hora. De maneira, Senhor, que o Teu Espírito, que a nuvem da Tua glória encha este lugar. Que a nuvem da Tua glória encha este lugar. Que a Tua presença encha este lugar. Que o Teu Espírito encha este lugar. A ponto que possamos nos desligar das preocupações, a ponto que possamos nos desligar das coisas que nos angustiam, a ponto que a gente possa voltar os olhos para o Senhor e só para o Senhor nessa noite. Meu Deus, meu Deus,
Como naquele dia que Isaías viu a glória do Senhor, percebeu a glória do Senhor, nós te clamamos, manifesta a tua glória hoje, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor. De maneira que toda barreira, que toda crosta de incredulidade, de apatia, todo gigante que se levanta, de frustração, de indiferença, seja removido hoje para a glória de Deus. E que Satanás, que tem se aproveitado disso para trazer peso, para trazer angústia, seja banido, seja repreendido, seja expulso em o nome de Jesus. Que teu poder se manifeste, que a tua glória se revele, que a tua graça se manifeste sobre nós nessa noite. Ó Deus, e que ninguém saia daqui sem o toque do Senhor. Que ninguém saia daqui sem o toque da tua glória. Que ninguém saia daqui sem a tua presença. Que aqueles que precisam se entregar a Jesus hoje, se entreguem. Que aqueles queridos que precisam voltar a exercer o seu dom, que aqueles queridos que precisam renovar a alegria da salvação, que aqueles que precisam de um novo cântico nos seus lábios, nesta noite recebam do Senhor, em nome de Jesus, para que a terra trema diante da tua glória, para que o inferno saiba que sobre a nossa vida não vale encantamento, para que o nome do Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória aqui. Se você precisa de um toque de Deus nessa noite, e você quer receber essa oração de maneira especial, vem para o altar. Vem para o altar e diga: Senhor, eu quero receber. Se você precisa receber Jesus no seu coração, vem para o altar. Vem para o altar. Se você quiser ajoelhar e continuar orando no banco, você pode fazer. Vem para o altar, vem receber de Deus. Se você está em paz para voltar para sua casa, então faça a sua oração e fique à vontade. Vá na paz, Deus te abençoe. Mas em nome de Jesus, você que ficar, fique aberto, fique sensível, fique disponível para o agir de Deus. Fique disponível, o Ministério Louvor vai nos conduzir à adoração. Fique à vontade, fique à vontade. Vem pro altar, querido, vem pro altar. Jesus, Deus Todo-Poderoso, Jesus, manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua glória aqui, Deus Todo-Poderoso, Jesus, manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua glória aqui, Deus Todo-Poderoso, Jesus. Oh Senhor, vem sobre nós nessa noite, Senhor. Manifesta a tua glória, manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua glória aqui, Deus Todo-Poderoso, Jesus, manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua glória aqui. Se você quiser orar com o irmão que está do teu lado, ore com ele. Faça deste um momento de intercessão. Na cruz, Aleluia. vejo tua